Queridos, eu quero dar continuidade então à nossa matéria, né? Ética e espiritualidade. Já fazem aí 2 semanas, né, que nós estivemos aqui, e eu queria iniciar a aula aí com, de repente, alguma questão, um questionamento que vocês tiveram assistindo a aula, mesmo os que estiveram, né, presencial. Eu sei que vocês têm esse hábito aí, né? Vieram, assistiram a aula, mas aí falaram, não, eu vou ver novamente a aula no vídeo, e aí fizeram isso. Olha, para surpresa minha, fizeram isso, e aí perceberam que tinha algum ponto lá que você não tinha prestado atenção. E ele falou assim, quando voltar a aula, eu vou perguntar para o André logo no começo. Eis aí a oportunidade, fiquem à vontade. Tranquilo? Não tem nenhuma pergunta? Não, Aline? Não? Fica à vontade, tá, Amaro? Pode interromper qualquer hora. É só aquela questão que eu comentei no WhatsApp, mas... Ficou esclarecido? Que na verdade eu não me lembro direito, não me recordo. Se você quiser até compartilhar, né? Porque os irmãos nem ficaram sabendo, foi no privado, não foi no grupo, né? Foi no privado. Eu perguntei sobre o... Na verdade não foi uma pergunta, né? Foi Colocação. uma colocação. Eu falei do Darwin. Ah, sim. Agora eu recordei. Tá. A questão da ética naturalista, né? Sim. Mais apto sobrevive. Na verdade, eu trouxe para vocês, né, as éticas que existem, pelo menos as principais, né, outras mais. Ética, a grosso modo, é um conjunto de regras, né? São pontos que um grupo, uma sociedade, um grupo, eles estabelecem, né, na questão coletiva, para que possa ser então vivido segundo aquilo que foi estabelecido. Então, as éticas, elas podem variar dependendo do grupo, né? Isso é um tanto quanto cultural. Porém, nós estamos falando sobre ética cristã. A ética cristã, nós temos a Bíblia, né, como regra, a única regra de fé e prática nossa. A Bíblia, ela tem ensinos universais, atemporais. Então, o que a Bíblia ensina reflete, na verdade, quem Deus é, imutável. Ele não muda, né? Não há, como diz o Tiago 1,17, nele não há mudança nem sombra de variação. Existem sim, no Antigo Testamento, por exemplo, muitos mandamentos de Deus, e até mesmo de comportamentos, mas não no quesito moral, sim no quesito litúrgico, né? Deus estava pedagogicamente lá instruindo o povo na história para se separar inclusive dos povos pagãos. Então tem diversas práticas que não cabem mais para nós no Novo Testamento. Sempre que estudarmos, irmãos, o Antigo Testamento, sempre, a gente precisa fazer um link com o Novo Testamento. A gente precisa entender se o Novo Testamento dá continuidade àquele ensino ou dá descontinuidade, né? E se não, fica no mínimo esquisito a gente ter um comportamento ou querer obedecer algumas regras, algumas leis, alguns mandamentos do Antigo Testamento, porque tem mandamento que ele de fato teve um propósito na história, né? O mandamento, geralmente, não é que tem 3 leis. A lei é uma só, a lei de Deus ou a lei de Moisés, né? Como alguns queiram chamar. Mas existe o aspecto cerimonial, existe o aspecto cultural, civil, e existe o aspecto moral. O aspecto litúrgico, ou seja, muitos rituais que havia, por exemplo, na adoração, como você chegar a Deus, dias sagrados, né, até roupas, tecidos, né? Deus ele recomendava que não fizesse como os pagãos, semente na hora de semear não poderia ser como os pagãos faziam e tal, cerimônias de purificação. Essas coisas, elas foram transitórias, então elas tiveram na época, na cultura, naquele tempo, um propósito definido para uma nação específica. É por isso que muitas vezes, amados, a gente vê igrejas evangélicas, elas sendo judaizadas, ou seja, com elementos e práticas que são do judaísmo, que fica um negócio no mínimo esquisito, para não dizer herético, e sem sentido nenhum, sem propósito nenhum, porque teve um propósito na história para um povo, a guarda do sábado, por exemplo, né? Então, uma coisa que não cabe mais. Teve uma história, há uma pedagogia, há um princípio, há um ensino, sim. Agora, o Novo Testamento já não dá continuidade a isso, né? Então, quando a gente pega os 10 mandamentos, é a partir dali que Deus ele vai nos orientando no quesito moral. E no quesito moral não muda, porque Deus não muda, né? Não tem como mudar.
questão litúrgica é uma coisa, civil é outra, cultural. O que eu quero dizer é o seguinte, que a ética cristã, Deus é o padrão. Se Deus é o padrão, a referência, fonte, então não muda. Aí a gente precisa procurar no Antigo Testamento e no Novo Testamento aquilo, né, que é imutável. Ou, por exemplo, não matar, não roubar, não cobiçar o que não é seu. São princípios, né, para todo sempre, para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. E a gente precisa então entender que a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática, independente da cultura. E tem uma questão um pouco complicada nos nossos dias, amados, que eu acredito que eu falei na aula introdutória, sobre a questão do relativismo. Falei para vocês? Lembra? Uma pitada. Só uma pincelada, né? Então, o relativismo, né? A gente vive na pós-modernidade segundo a avaliação sociológica, né? A pós-modernidade seria assim, não absolutos, uma verdade absoluta, né? Geralmente eu até brinco nesses casos, se uma pessoa fala isso, né? Não há verdade absoluta, a tua verdade, a tua verdade, a tua verdade, a minha verdade. Não há verdade, cada um tem a sua verdade absoluta. Aí eu pergunto, então você acredita que não existe absolutos? Aí a pessoa fala, não, mas você tem certeza disso? Certeza absoluta? Né? Não tem como, né, irmão? Então é uma incoerência você falar que não tem sim. Tem verdades absolutas, né? Que independente, como eu disse, de cultura, de época e tal, elas se estabelecem. E a Bíblia, ela é essa verdade absoluta. Porque a Bíblia, ela reflete, como eu disse, o caráter de Deus que não muda. Tá bom? Então, a gente fala do relativismo, é muito complicado a gente aderir a isso, que a Bíblia, ela parte dela é a palavra de Deus, não, toda ela é a palavra de Deus, só que a gente tem que ter cuidado só na questão do comportamento, visto que a ética cristã, como eu abordei na primeira aula, não é questão de apenas comportamento, uma regra de comportamento, diz respeito a uma natureza, né? Então a ética cristã vai falar muito mais de uma natureza, daquilo que eu sou, por isso eu faço, e não faço por fazer, por um adestramento de um coletivo, de uma religião, de uma denominação, e etc e tal. Porque senão a gente se torna muito mecânico, muito possivelmente a gente vai ser hipócrita, pessoas que fazem sem de fato, né, sentirem no sentido de como um princípio na sua vida. Então assim, a igreja evangélica dá muita ênfase a questão moral, tanto é que os pecados morais eles são assim imperdoáveis, né? Pecados morais. E a gente precisa entender que não é apenas comportamento pelo comportamento, porque senão a gente também cria, lembra da matéria cosmovisão que nós tivemos? Que a gente falou que o entendimento de mundo que a gente tem, isso é cosmovisão, né? O entendimento de mundo. Então, quem eu sou no trabalho? A mesma pessoa que devo ser na igreja, dentro de casa, e onde eu estiver, né? A gente não pode a gente não pode ser um camaleão, né? Dependendo do ambiente, a gente vai se adaptando, dançando conforme a música. Não, mas eu preciso ser quem eu sou, onde for, com quem estiver, em qualquer ocasião. Por quê? Eu sou uma pessoa inteira, integral, né? Integral, eu lembrei de outra coisa. Íntegra. Ou seja, o que é uma pessoa íntegra? Quando a gente vê lá em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1, havia um homem na terra de Uz, a merenda está chegando, já senti aqui, a merenda chegando aqui. Eu acho que foi, né, que passou? Vamos lá. Se foi o Ednei ou o Daniel, é o merendeiro. A gente tem recreio em merenda aqui, tá? Então, amado, vou falar besteira para o raciocínio. Falando que lembra, aleluia, Pai, tudo bem contigo? Não, coisa boa. Você está falando o quê? Sobre? Meus irmãos. Jó. Não queria saber se vocês estão. Isso, vocês estão acompanhando. Isso. Então, Jó capítulo 1, versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Isso é o próprio Deus falando, né? Explicando. Homem reto. Olha que coisa interessante. Sincero ou íntegro, depende da versão. Né? Sinceridade, ela é semelhança à integridade. A integridade, ela contém a sinceridade. E a sinceridade também contém. Então é por isso que às vezes tem homem sincero ou homem íntegro, né? Agora me chama a atenção também a palavra reto.
A palavra no Antigo e no Novo Testamento também, uma das palavras para pecado é errar o alvo, ou tortuosidade. Muito interessante isso. Quem era da igreja das criancinhas, lembra da música, né? Havia um homenzinho torto, que morava numa casa, nossa, sua vida era torta. Então, a tortuosidade é uma das palavras traduzidas, né, dos originais a respeito de pecado. Então, ao contrário de tortuosidade, é retidão. Até na física, a gente diz, física? É física, né? Qual a menor distância entre dois pontos? A reta. Né? Então, qual seria a menor distância entre nós e Deus? Uma vida de retidão. Né? Mas, lógico, pela via de Cristo, da cruz. Não a obediência pela obediência que vai nos favorecer isso. Porque eu posso até obedecer a Deus ou tentar obedecer. Né? No quesito moral, eu sempre vou dar quem? Porque a gente está lidando com um ser que é santo, é santo, é santo. Então nunca que a gente vai ter como mérito o meu comportamento para chegar a Deus, não tem como. É por isso que quando vive sob a régua da moralidade, irmãos, é frustrante, não tem como. Né? Quando nós nos comparamos entre nós, aí fica tranquilo, porque aí eu posso falar assim, não, Senhor, eu sou mais justo, sou mais reto do que o Marcones, o Senhor sabe, eu dou o dízimo, tudo quanto eu tenho, jejuo 2 vezes na semana, nem sou como esse miserável pecador Marcones. Né, irmão? Estou, lógico, pegando lá o texto de Lucas, né, que Jesus conta do homem que quis justificar a si próprio. Né? Então ele pega um outro que é piorzinho do que ele, e a gente conhece uma meia dúzia que é pior do que a gente. Né? Então a gente pode pegar essas pessoas e aí falar assim, o senhor sabe que eu não sou como fulano, olha que eu não cometo esse pecado igual Satã. Então a gente se justifica quando a gente se compara, faz essa comparação entre nós. Isaías capítulo de número 6, aliás capítulo de número 5, o profeta Isaías, ele, como é peculiar os profetas, né, denuncia o pecado dos outros. Ai de vocês bêbados, ai de vocês maldizentes, ai de vocês, tem 5 ais lá, né? Denúncia de pecado. E ele sai colocando o dedo na venta na minha terra diz, na venta, na venta, né? É o nariz, a napa de todo mundo. Então, ai de vocês. Quando ele tem uma visão, capítulo 6, de Deus e a sua santidade, a sua glória, ele diz, ai de mim, e vou perecendo. Então, ao invés de falar de vocês, sai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Então, quando a referência é Deus, e deve ser Deus a referência, sempre nós vamos nos sentir e sempre vamos entender que não temos condição de atingir essa moralidade da santidade. Hebreus, capítulo de número 13, se não me falhar a memória, vamos ver se é isso mesmo. Eu vou ler Bíblia hoje, viu? Talvez vocês não estão muito acostumados a gente ler Bíblia, mas a gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje, pegar alguns textos aqui. Capítulo 12, né? Capítulo 12 de Hebreus, verso 14. Então, 12 e 14 de Hebreus, diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A minha pergunta é, se nós interpretamos esse versículo, esse texto, da seguinte forma: eu preciso ter uma vida de santidade para ver a Deus, né? Se a interpretação correta é essa, 12, 14, não é isso? 12, 14 de Hebreus. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, se eu parto da conclusão de que eu só verei ao Senhor pela vida de santificação, a minha pergunta é: de onde eu estou tirando essa referência de santificação, se eu ainda não vi Deus? E para vê-lo, eu preciso ter uma vida santa. Quem é a minha referência para que eu tenha esse comportamento, para que eu imite? Se não é Deus. Então essa interpretação me parece que não é a mais adequada. Mas a bênção pura, glória a Deus, aleluia. Não pediu a bênção ali? Por quê, Varão? Ele vem comigo. Né? Então já pediu a bênção hoje, né? Já vim pedir. Tá bom. Então, amados, vamos lá. Se a interpretação então não é essa, qual seria a interpretação desse texto? Segue a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ora, eu já vi Deus, aí eu tenho uma referência do que é santo, do que é correto. Então Deus é o padrão,
Deus é a referência maior, né? De valores, de virtudes. Então, por que nós temos, por exemplo, um valor que diz respeito à vida e à proibição do aborto, embora eu acho que cabe a discussão em alguns casos, né? O aborto, eu acho que tem algumas questões, ou em alguns casos, que precisa ser discutido. Então é um negócio bem interessante para que a gente possa ver um pouquinho mais para frente. E tem 2 livros excelentes, aqueles que eu indiquei entre os que eu indiquei para vocês, que é o Contra a Cultura e o Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Os 2 vão lidar aí com esse tema aborto, né? Mas, bom, no geral, via de regra, a Bíblia, ela reprova então essa prática do aborto, como eu disse, uma ressalva ou outra, e cada caso é um caso e deve ser estudado, discutido como único mesmo, né? Aliás, amados, quando a gente trata de ser humano, a gente sempre precisa entender que há casos que precisam ser discutidos a partir de um princípio, né? Então é isso que muitas vezes, quando a mente religiosa ela é muito forte, porque o padrão é essa régua moral, então quer aplicar versículos bíblicos a todo caso, a todo mundo, de qualquer forma. Não é assim. A gente está lidando com o ser humano, muito complicado, existem muitas variáveis, né? Então assim, você não põe todo mundo debaixo dessa regra assim, assim, assado. Quando o conselheiro vai orientar alguém em casos complicados, difíceis, seja, como eu disse, aborto, seja divórcio, seja diversos outros casos que fogem, porque quando foge de um quadradinho, aí é complicado, né? Quando a gente tem tudo assim no mundinho de igreja, no ambientezinho de igreja, aquela coisa padrão, aí é fácil. Por que nós estamos tendo dificuldades, talvez uma década e meia para cá, de tratar diversos assuntos que a sociedade não tratava, mas hoje tratam, ou melhor, não tratam, mas está aí essa realidade e está chegando para nós e nós não conseguimos dar respostas, porque a gente viveu muito isolado, muito alienado. Nós vivemos assim no nosso mundinho, um arraial evangélico, né? E a gente parece assim que tinha pecados que não chegavam para nós. Mas aí, egoístas, né? Sim, não só egoísta, a gente alienada mesmo, achando que havia a possibilidade, eu como cristão, viver nesse ambiente daqui para casa, de casa para cá, daqui para o trabalho, do trabalho para casa, o triângulo que se perde, né? Essa questão assim. E a gente era antissocial, não se envolvia com todo mundo, nem com ninguém, aliás. Então assim, jamais que eu ia conversar com um corintiano, né? Jamais que eu ia ter uma amizade que não fosse cristã, mas nós entendemos que nós somos cidadãos desse mundo também. A gente precisa ser crente social, né? Eu sei que alguns põem lá na plaquinha, no portão da sua casa, né? Cão antissocial, crente antissocial. Os dois não se relacionam com ninguém, né? Mas nós entendemos que não é assim, pelo contrário. Jesus disse para que a gente pudesse estar se relacionando com as pessoas, porque não tem como ser o sal, não tem como cumprir o seu propósito, o sal, dentro de um saleiro. Então, o sal dentro do saleiro serve para quê? Enfeite, apenas, né? E perde a sua função, que é entrar em contato com a carne para preservá-la e dar sabor às 2 propriedades principais do sal. É pelo menos essa metáfora que Jesus usa. Então, queridos, a gente foi percebendo que havia pessoas homossexuais também convivendo com a gente. Olha só, né? Nós estamos percebendo que muitos irmãos, eles também tinham sido no casamento. Então muitos filhos dos irmãos, gente dependente químico. Então, como que a gente vai lidando com essas questões? Como que a gente vai tratando, né? Porque antes era tudo muito fácil, aparentemente era todo mundo muito correto. Eu, quando aceitei a Cristo, não sei vocês, há 21 anos atrás, vai fazer agora dia 25 de março, eu tinha a ideia de que todo mundo que estava na igreja era crente, vocês acreditam nisso? E além de crente, correto, sincero, honesto, dava a palavra e cumpria, né? Não precisava nem documento nenhum, se fizesse o negócio ia cumprir, não precisava nada de... Essa era a ideia que eu tinha 20 e tantos anos atrás, e até a sociedade me parece também que via nos evangélicos, né, uma certa credibilidade. Opa, você é cristão, você é honesto, é o que vinha, né, com a palavra, né?
cristão, sou evangélico, vinha a reboque, então o cara é honesto, não vai passar perna em ninguém, né? E infelizmente hoje, amado, o cenário no Brasil são 3 P's que perderam o crédito, né? Polícia, político e pastor. Não os pastores de verdade, eu estou falando um bocado de gente que carrega esse título, mas não corresponde com ele, né? Através aí da sua vida. Eu fui financiar um veículo 4 anos atrás, e aí estava lá, acho que o vendedor viu que eu estava meio cunhado, ansioso, será que aprova não esse trem aí, né? E tal, crédito, financiamento. Falei, não, pode ficar tranquilo, eu vi aqui seu perfil e tal, vai aprovar, né? Pode ficar tranquilo. Rapaz, o que é difícil aprovar aqui é advogado e pastor. Aí ele falou, você é o que mesmo? Eu disse, professor. Sou professor. Mano. Infelizmente, olha só a que ponto chegamos, né? Como eu disse, não são pastores, são pessoas que utilizam desse título, mas não são, porque os homens de Deus, as mulheres de Deus, prezam, né, por uma conduta que honrem a Deus. O texto de Mateus, capítulo de número 5, capítulo de número 5, é muito interessante, porque o sermão da montanha, o sermão do monte, é do monte ou da montanha? Acho que é da montanha, né? Montanha, tá certo. Monte e montanha é a mesma coisa? Da monte, tá vendo? Por isso que eu falei. Monte ou da montanha? É a mesma coisa. Então, o capítulo 5, 6 e 7, aqui nós chamamos de o sermão da montanha ou do monte. Do monte, isso. Não vamos entrar aqui numa briga não por causa disso aí. Da montanha. Vamos colocar o sermão elevado, que é um padrão elevado aqui, né? Então, padrão elevado. Vamos resolver o caso aqui para não ter briga, porque é antiético ficar brigando na classe, com o professor ainda mais. Então, o capítulo 5, 6 e 7 compreende um discurso só, tá? A Bíblia dividiu aqui, capítulo 5, 6 e 7, mas é uma fala só. Jesus começa o capítulo 5, verso 1 e acaba lá no final do capítulo de número 7, né? Aqui no verso de número 29, ó. Aqui encerra a fala de Jesus. Jesus, quando começa a ensinar, e nós chamamos então esse trecho da Bíblia o código de ética dos discípulos de Jesus. Então Jesus traz aqui um código de ética, ele traz aqui princípios e virtudes para o comportamento cristão. É muito interessante nós estudarmos esses 3 capítulos, que é o discurso de Jesus. E em uma parte desse trecho, no capítulo 5, versículos de número 13 ao 16, eu quero ler com vocês. Jesus ele traz aqui justamente aquilo que eu falei sobre o sal, né, fora do saleiro. Ele diz assim no verso 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Dá uma pausa aqui. Sal insípido. Olha, na minha terra diz insosso, né? Insosso. Então, ou seja, um sal que não tem cloreto de sódio, como pode isso? Como pode que o sal, a essência do sal é cloreto de sódio? E se esse sal não tem isso, não tem essência? Jesus disse, para que serve? Olha só, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Um discípulo de Cristo, sem a essência virtuosa do caráter cristão, que crédito, que autoridade? Aí a gente fala assim, que moral, lembra a ética e moral? Que moral tem para falar certas coisas, né? Olha só, moral, comportamento. Se não tem as virtudes, a ética por trás, então a moral, não é a moral, tá? Separa, moral, que deu imoral, amoral e moral, né? Então que moral, que autoridade terá para falar certas coisas? Não terá, porque um hipócrita não tem autoridade sobre aquilo que ele fala. Tem um pensamento, aliás, tem um ditado que não cabe para nós, mas que a gente ainda ouve hoje, e alguns pais dizendo para os filhos, inclusive, para se esquivar da responsabilidade de ser um exemplo, diz assim, meu filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não cabe para nós, né? E a sociedade, quando vê os evangélicos num discurso,
e olha para o comportamento, é possível que eles possam falar assim: não adianta vocês falarem o que vocês falam, porque o que vocês falam Oi? Não condiz. Tito 1,16. Eu quero ler com vocês. Tito 1,16. A carta de Paulo a Tito, ao jovem pastor Tito 1,16. E é interessante que a sociedade pode pensar assim: o que vocês fazem soa tão alto aos nossos ouvidos que nós não conseguimos escutar o que vocês falam, não é, irmão? O que vocês fazem, o comportamento, o mau testemunho soa tão alto nos nossos ouvidos que não conseguimos escutar o que vocês falam. Ou seja, um discurso desassociado de uma conduta, né, que deve refletir um caráter. Esse discurso, ele se torna sem sal, sem poder. Olha só, né? É o que aconteceu aqui. Calma que eu vou ler o título com vocês aí no 16 e também vou voltar aqui. É desse jeito, viu? No final acho que dá tudo certo, nessa salada. No final aqui do verso número 28 e 29, depois de Jesus fazer todo aquele discurso, disseram assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou do seu ensinamento, da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha que observação interessante. A multidão se admirou do discurso de Jesus, porque ele ensinava como que tendo autoridade, porquanto ensinava com autoridade, não como os escribas. Calma aí, amado. Os escribas eram os mestres da lei, eram os professores de teologia da lei, eram os rabinos, eram os intérpretes da lei.